Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar da relação que o estresse tem com o nosso sistema imunológico. Daí eu trouxe para vocês a teia de relações intermetabólicas, né, da nutrição funcional, do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, para destacar aqui para vocês que a reação, a deficiência imunológica e a inflamação, ela vai influenciar em todo o nosso organismo, né? Ela pode acarretar disfunções neuroendócrinas, aumentar o estresse oxidativo e o metabolismo energético. Então, uma coisa levando a outra. Como, por exemplo, aqui ele cita na questão da deficiência imunológica e inflamação, um consumo excessivo de ácidos graxos saturados, né, gordura saturada ou trans, ou araquidônico também, infecções crônicas, viral, bacteriana, parasitária, alergia alimentar e doença autoimune. Tudo isso aqui pode influenciar no nosso sistema imunológico e na inflamação, que pode levar a outras alterações no nosso organismo. E o que seria o estresse? Ele é definido como conjunto de reações do organismo a agressões que seja de ordem física, psíquica, né, psicológica, infecciosa ou que cause algum desequilíbrio na nossa homeostasia. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece o estresse como uma pandemia ou como o mal do século. E tanto é reconhecido como uma doença que eles têm que tem CID, né? Tem classificação internacional de doença, tem número. Tem o nosso CID para reação de estresse, para estresse agudo, estresse pós-traumático e reações de estresse grave, cada um com uma classificação aí no CID. Várias coisas podem desencadear, né, esse estresse, conforme a gente falou, gerar esse desequilíbrio de ordem física, psicológica, né? Ou fisiológica. Então, a ansiedade, por exemplo, pode levar ao estresse, né, e desacarretar, desequilibrar uma questão hormonal que a gente vai falar um pouquinho à frente. A depressão também e os fatores ambientais, condições de trabalho, né, que levem a um desequilíbrio emocional, condições patológicas, doenças que podem te desequilibrar e causar um certo estresse emocional, um estresse fisiológico. Então, vários fatores levam ao estresse que pode levar a esse desequilíbrio, né, no nosso organismo. E durante um estresse agudo, ou seja, aquele estresse do momento, por exemplo, uma reação de fuga, um assalto, uma notícia ruim que a pessoa acabou de receber, uma dor aguda que ela acabou de sentir, durante esse estresse agudo que está acontecendo ali naquele momento, pode ocorrer liberação de adrenalina. A gente tem a liberação dessa catecolamina, que tem papel de preparar o coração, o pulmão e o músculo para atividades intensas, como situações de estresse, aumentando o quê? A força e a contração muscular, frequência cardíaca, pressão sanguínea e a dilatação dos nossos brônquios. Então, no momento de estresse agudo, na hora que ele está acontecendo, que o seu corpo lê, opa, tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui e eu preciso me preparar para fuga. Tanto que a gente tem essa vasoconstricção, né, periférica, ou seja, os vasos sanguíneos da minha periferia, eles se contraem para me levar a uma certa analgesia, para eu conseguir aguentar uma dor. Vamos supor que um animal feroz te mordeu e você está muito sensível à dor, isso vai atrapalhar você a raciocinar como que você vai fazer a tua fuga. Então, você tem essa vasoconstricção, isso também leva ao aumento da pressão sanguínea, que é para você poder não ter tanta dor e você poder reagir. Então, a gente tem a dilatação dos brônquios, ou seja, os brônquios lá no meu pulmão, eles se abrem para captar o que? Mais oxigênio, porque se eu tenho mais oxigênio, eu posso responder, raciocinar melhor, vai ter mais oxigênio chegando no meu cérebro e vai ter mais oxigênio chegando nos meus braços e nas minhas pernas para eu fugir. Então, eu tenho um aumento da força de contração muscular e da frequência cardíaca. Vamos acelerar tudo, afinal, é uma reação de fuga. O que acontece num transtorno de ansiedade ou de síndrome do pânico é que você tem todas essas reações fisiológicas acontecendo, mas você não tem o perigo iminente. Você não teve uma dor aguda, um corte, um susto, uma notícia muito ruim. Nenhum estresse agudo está acontecendo naquele momento que represente para você perigo, né? Que justifique você ter
toda essa alteração fisiológica de fuga e de autopreservação acontecendo. Então, isso desencadeia seu cérebro e fala, caramba, meu coração está super acelerado, eu estou com meus brônquios dilatados, o aumento da frequência cardíaca, da minha pressão, tudo isso está acontecendo e cadê o perigo para eu raciocinar, não tem? Então, isso dá um certo, né, desequilíbrio no sistema cerebral e isso desencadeia essa síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, quando a gente tem todas essas reações fisiológicas sem um fator causal agudo. E a repercussão do estresse, né, ela são várias repercussões, na verdade. Nós temos alguns trabalhos já fazendo associações do estresse com algumas alterações no nosso organismo, como, por exemplo, lesão cerebral e imunossupressão. Então, o estresse pode suprimir o nosso sistema imunológico. A gente tem trabalhos associando o estresse psicológico com maior susceptibilidade a resfriados, com tuberculose, o estresse sendo associado a maior gravidade e incidência de infecção viral, ou seja, se eu tenho um estresse no meu organismo, eu tenho uma infecção viral mais forte do que se eu não tivesse um estresse. Tem associação com úlcera péptica, Helicobacter pylori e com uma cicatrização retardada. O que acontece hormonalmente quando a gente tem essa situação de estresse? Ocorre uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e isso faz com que a gente libere mais cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, e as catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, dopamina. Essas catecolaminas começam a ir para a nossa circulação para que a gente possa ter a reação normal de fuga, né, de autopreservação. Só que esse excesso de cortisol e de catecolaminas me leva à perda urinária de vitaminas hidrossolúveis. Então, eu também tenho uma perda maior de vitaminas aí do complexo B e vitaminas hidrossolúveis, como por exemplo vitamina C, na minha urina, ou seja, eu estou excretando nutrientes que são fundamentais para o meu sistema imunológico, como a gente vai ver nas aulas à frente, que nós falarmos especificamente das vitaminas e minerais. Nós vamos ter também uma maior utilização de aminoácidos no nosso corpo. Então, eu vou gastar mais aminoácidos, que são fundamentais também para a nossa construção, para toda a função plástica do nosso organismo. E o cortisol, ele atua aumentando o catabolismo proteico no músculo, então eu posso catabolizar, é por isso que é um hormônio considerado crítico para quem busca hipertrofia muscular, eu não posso ter o cortisol aumentado, ele é altamente catabólico. Reduz a minha síntese de proteína, além dele gastar mais proteína do meu músculo, ele reduz a minha capacidade de síntese proteica, levando aminoácidos do meu fígado para a gliconeogênese. Eu vou ter que fazer glicose, a prioridade é fazer glicose quando você está estressado. Aumenta a minha lipólise, você está estressado, vamos começar a queimar tudo porque você precisa utilizar, assim o seu corpo lê. E fornece glicerol lá para o fígado, reduz o uso de glicose pelos tecidos e a sensibilidade à insulina. Ao final, ele quer poupar essa glicose a qualquer custo. E ele é liberado também em períodos de jejum, porque ele induz, né, a utilização das reservas do nosso organismo. Então, se você está em jejum por muito tempo, você tem cortisol mais aumentado. Ele inibe a produção de interleucina 2, que nós falamos nas aulas anteriores, que é responsável pela diferenciação dos linfócitos T-helper, e como consequência a gente vai ter uma diminuição da produção linfocitária, e como consequência da diminuição da produção linfocitária, eu tenho uma supressão da minha resposta imunológica. No estresse agudo, no início do estresse, eu tenho um aumento expressivo de neutrófilos e células natural killers na minha circulação. Só que depois, quando esse estresse ele vira crônico, é um estresse de longo prazo, onde a pessoa ela está sempre estressada todos os dias, a vários momentos do dia, né, um estresse duradouro, ele deixa de ser agudo, num momento único foi e voltou e pica, ele permanece, eu já tenho uma redução na minha contagem de linfócitos em função desse aumento do cortisol. E em situações de estresse contínuo, uma maior quantidade das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e principalmente do cortisol são liberados. Dessa forma, acontece uma perturbação fisiológica saindo do estado natural do corpo e a gente passa a ter um estresse
patológico, porque quando você tem, na verdade, um estresse agudo, naquele momento, pai, pum, isso teu corpo ele volta ao equilíbrio. Mas quando você tem um estresse contínuo, você não tem o retorno à homeostasia hormonal normal. Você tem sempre aquele cortisol aumentado, dando todas as reações fisiológicas acontecerem, reações catabólicas, conforme a gente falou. E o cortisol excretado durante um estresse crônico pode causar problemas gastrointestinais. Então, tem gente quando fica nervosa tem dor de barriga, por exemplo, né? O intestino solta. Ele aumenta a secreção de ácido clorídrico, então eu posso ter o que? Uma úlcera gástrica, né? Dipepsina, tripsina, reduz a minha excreção de muco. Então, a gente viu como é fundamental a camada de mucina no nosso estômago. Então, se eu tenho um aumento de ácido clorídrico, ácido no meu estômago, ao passo que eu tenho uma diminuição da produção de muco nesse estômago, que é o muco que a gente já, conforme a gente falou, protege, né, a minha parede gástrica da ação do próprio ácido gástrico. Se eu tenho mais ácido gástrico com menos muco protegendo, eu tenho maior incidência de gastrites e úlceras gastrointestinais. Então, a gente sabe que o estresse aumenta o meu cortisol e as minhas catecolaminas, levando uma alteração na minha produção linfocitária. Então, a gente sabe que saúde não é só ausência de doença, ela é um equilíbrio que inclui o equilíbrio emocional. Tem dieta, tem atividade física, tem micronutrientes, vitaminas e minerais em equilíbrio, mas a gente também tem o emocional influenciando bastante. Então, é preciso que o paciente, se ele tem uma disfunção, se ele tem algum transtorno de ansiedade elevado, procure talvez um psicólogo, dependendo desse grau de transtorno de ansiedade, né, para que ele possa voltar à homeostasia ou se equilibrar o máximo possível para que isso não altere a produção linfocitária, não altere, não leve ele a um catabolismo por esse aumento de cortisol. E a gente, nutricionista, pode solicitar sim o exame de cortisol e avaliar. Se ele estiver alterado, quem vai fazer a correção é o endocrinologista. Mas a gente, quanto nutricionista, também pode modular esse estresse do paciente. Isso é um outro curso que a gente vai ter, através de fitoterapia, de ortomolecular, com substâncias que aumentem a nossa produção de serotonina, reduzindo assim a ansiedade, como por exemplo 5-HTP, a niacina no flush, modulando aí, reduzindo toda essa disfunção que a gente pode ter. Você vê que a maioria das pessoas que tem transtorno de ansiedade e síndrome do pânico usam antidepressivos. O psiquiatra receita antidepressivo, que é para aumentar a serotonina desse paciente, né, através de, por exemplo, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como uma fluoxetina da vida, um escitalopram. Ele inibe essa recaptação de serotonina, deixando ela mais disponível para o corpo, e serotonina mais elevada geralmente traz mais bem-estar. Então, a gente consegue fazer isso aí utilizando, por exemplo, o triptofano, né, que é um aminoácido presente nos alimentos proteicos, modulando essa questão emocional do paciente. É claro que existem contraindicações, pacientes que usam inibidores da EMAL não podem utilizar alguns suplementos que aumentem a serotonina por conta do risco de síndrome serotoninérgica. Então, é preciso estudar bastante para trabalhar nessa área. Esse é um assunto para um outro curso nosso aqui, mas foi muito importante introduzir para vocês que a gente pode dosar sim esse cortisol e ver se ele está elevado, porque isso vai influenciar no desequilíbrio da imunidade do paciente.